Boa noite. Quero agradecer a honra do convite para estar com os irmãos nestes 2 dias, hoje e amanhã, para compartilhar sobre a palavra de Deus. Vou colocar esse trem aqui. Vocês ligam para mim, por favor. Pois bem, meu nome é Celso Luiz Castro. Servimos ao Senhor ali no Nordeste, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte. Moramos em Natal. Marcos e Lília já estiveram lá, conheceram lá o nosso trabalho. Quantos aqui já conhecem o Samuel? Esteve conosco em 2002, no primeiro Promini. A Priscila, né? Então, também a Priscila esteve lá conosco no Promini, no primeiro Promini, né? Quando inauguramos a Casa de Oração em Extremoz. Promini significa Projeto Missionário do Nordeste. É um projeto que criamos, copiamos na missão da Paraíba, que se chama Juvé, e estabelecemos o nosso projeto e fizemos algumas adaptações. E quem basicamente trabalhou nisso muito foi Luiz Vicente, que esteve conosco lá. Falei, faça o que você achar de melhor. E isso porque a gente havia feito um projeto com eles em Santa Maria, e nesse projeto nós pudemos aprender um pouco com eles. Então avaliamos várias coisas, e especialmente nós avaliamos a questão da apresentação do Evangelho, da evangelização em si, né? Eu mesmo presenciei algumas coisas que me preocupou bastante na maneira de se apresentar o Evangelho, né? Então, quando nós fizemos o nosso, nós já procuramos realmente dar um enfoque melhor e procurar apresentar um plano de salvação, né? Esse negócio de vem para Jesus, Jesus vai te salvar, isso não é a apresentação do Evangelho. A gente viu isso, né? Aí a pessoa, eu quero, quem não aceita Jesus? Todo mundo aceita, aí glória a Deus, aleluia e tal. Se converteu uns 52, isso não é a apresentação do Evangelho. Então a gente viu essas coisas e nós trabalhamos. Quando nós fizemos o nosso, nós procuramos realmente apresentar um plano de salvação para as pessoas. Pois bem, eu sou casado, minha esposa chama Josiane Damares Helke Castro. O Helke é alemão, né? É filha de alemão. Nós temos 2 filhos, vocês vão ver depois no segundo momento. Felipe e o André. Felipe está com 32 anos e o André com 28 anos, né? Quando o Samuel e o Priscila estiveram lá, a Deise também esteve lá. Eles eram pequenos, né? Eles estão em Curitiba e nós estamos lá, só a Josi e eu estamos lá desde 2011. Na realidade, ao todo, nós estamos há 24 anos ali naquela região. Mas em 2006, quando realizávamos o terceiro Promini em Ceará-Mirim, meu sogro ficou doente, teve uma crise, na segunda crise, problema de coração. Ele já tinha passado por uma cirurgia alguns anos atrás, né? E depois ele teve complicações, e naquele momento ele, né, a coisa progrediu, né? Aí ele veio a falecer logo depois do terceiro Promini. E isso alterou um pouco a nossa vida, porque nós tivemos que deixar o local por um tempo. Isso porque a Josi tem 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais velho é solteiro, nunca se casou, sempre morou com os pais. E ele apresentava alguns sintomas de esquizofrenia. E eu tive que chegar para a Josi e falar: se precisar, nós vamos parar o nosso projeto aqui, vamos para Curitiba para apoiar sua mãe e podermos assim dar um apoio para ela. E quando der para voltar, nós voltamos, porque aqui é o nosso lugar, né? A Josi é de Curitiba, eu é de Curitiba, eu sou natural do Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo, verdadeiramente. Então,
com isso foram 5 anos. E quando falamos em voltar, né, analisamos tudo, os filhos disseram: nós não vamos voltar, vamos ficar aqui. Então deixamos a casa montada para eles lá nos fundos da minha sogra, nós morávamos, e voltou o casal do Pombinho, né? Então estamos lá desde 2011. E nesse retorno eu me infartei também, e preparando para a gente voltar, tive um infarto, passei por uma cateterismo, uma angioplastia, fui colocado no stent, e meu ritmo teve que ser mudado, né? Então, voltei da recuperação e estamos num ritmo totalmente diferente daquele que tínhamos antigamente, né? E isso tem até alguns irmãos até hoje não compreenderam o nosso ritmo. A gente tem tido algumas lutas, e então mas estamos focados no mesmo alvo, no mesmo objetivo de proclamarmos o Evangelho pelo sertão nordestino. Quero parabenizá-lo pelas informações dadas aqui, né? Irão me ajudar na exposição. Eu já falei para o Zara, pedir perdão, desculpas a ele, que eu vou fugir um pouco do tema que vocês deram para eu discorrer sobre ele. Eu quero dar um foco sobre o sertão nordestino, porque a realidade é essa que vocês já ouviram um pouco, bem rapidamente. Eles guardar números, né, é um pouco difícil. Nós vamos apresentar alguns números aqui também, mostrar essa realidade. É um desafio tremendo, tremendo. O Nordeste, eles têm entre 53 e 56 milhões de habitantes. Esta é a estatística mais ou menos próxima aí, né? Mas eu gostaria de ler, para início da nossa mensagem aqui, João capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então temos sido escolhidos para dar frutos que realmente glorifiquem a Deus. E nós estamos ali desde quando o Senhor nos chamou para irmos para o Nordeste. Na época eu administrava o acampamento bíblico Emaús, na Coronel Vivida. Já fazia 6 anos e meio que estávamos ali, num aprendizado tremendo. Quando assumi aquela administração lá, eu tinha a única experiência de ter sido conselheiro de num acampamento, e assumi a direção. Tinha um acampamento, uma propriedade com 15 alqueires de terra, 36 hectares e meia, muito grande, fora de um grande centro, a 400 quilômetros da capital, próximo de cidades pequenas, interioranas, né? E aí, fazer esse trem funcionar. Então foi muito aprendizado, crescemos muito na visão de acampamento, trabalhamos demais. Me tornei quase que um engenheiro agrônomo ali, tentando fazer com que a propriedade ela produzisse algo para ajudar no sustento do próprio acampamento, uma vez que as programações não davam o retorno financeiro para mantê-lo, né? Então nós começamos a melhorar a genética das vaquinhas que tinha. Eu foquei numa raça Jersey, e fomos fazer inseminação para ter só vaca Jersey, orando para que nascesse só fêmea, e Deus nos abençoou, estava começando a nascer só fêmea, né? Cada uma delas tinha nome, né? E então, como fizemos a inseminação numa Jersey, nasceu a filha, se chamou Gersina, né? E aí ela cresceu, inseminamos a Gersina, ela nasceu no dia do meu aniversário. E qual o nome que ela levou? Celcina. Então,
e criamos ovelhas, plantamos amora para criar bicho da seda, começamos a criar abelha também, tudo tentando explorar o potencial da propriedade para gerar recursos para a sua manutenção, né? Foi um grande aprendizado. Mas depois de 6 anos e meio, analisamos várias coisas que aconteciam, que ocorriam, e chegamos para a diretoria no início de 1993, falamos para eles: olha, nós vamos embora no final do ano, arrumem, vocês têm um ano para arrumar um outro diretor, nós vamos embora. Insistiram numa reunião na Assembleia: fique mais um ano, mais 2 anos, mais um ano. Não ficamos, para o nosso bem, para o bem da nossa família, nós vamos embora. Para onde vamos? Então apareceram vários lugares, e um deles era Natal, que havia sido iniciado o trabalho lá através de um ex-pastor batista, que abandonaram uma congregação da qual ele era pastor, da primeira igreja batista, essa congregação, e um elemento que não estava mais atrás de dinheiro do que realmente servir ao Senhor. Essa é a realidade. Então, esse elemento fez contato com irmãos de Minas e chegou aí num congresso lá em Aimorés, lá perto da minha terra, e ele percebeu os jargões que correm no nosso movimento, chegou lá usando esses jargões, né? A igreja do Senhor, a igreja neotestamentária, enfim, e então os irmãos gostaram disso e começaram a investir nele, mas foram para lá, compraram uma casa, deram para ele, no final aquela casa até ficou para ele. Logo depois ele abandonou o grupo, e então desse grupo que começou na zona norte de Natal, que é do outro lado do rio Potengi, um dos casais veio para a zona sul, lá no Planalto, e dali os irmãos do Rio de Janeiro continuaram a contar com aquele irmão, e que então se manteve o trabalho, não na zona norte, mas na zona sul de Natal, no bairro Planalto, que era um bairro carente. Então, quando o Senhor nos falou que era Natal, dentre vários desafios, os 2 últimos era irmos para a Argentina trabalhar em Misiones, na Posadas, capital da província de Misiones. Nós tínhamos uma promessa de sustento, $500 que a igreja poderia usar mensais para nos ajudar no sustento, para trabalhar no acampamento deles e começar uma congregação, eles chamam de anexo. Mas ficou Argentina e Nordeste. E quando nós viemos para o Nordeste, 116 anos do nosso movimento, naquela época, pouca coisa no Nordeste, o que tínhamos tudo sofrido. E foi assim que fomos para o Nordeste. Pois se fala muito da janela 1040. Todos aqui, eu creio que já tenham ouvido falar da janela 1040, que é o enfoque missionário mundial. Hoje tem sido a janela 1040, onde estão os países menos evangelizados do mundo, especialmente na África, lá no norte da África, os países mais pobres e em péssimas condições de vida. E essa janela 1040 abrange o mundo hindu, o mundo budista e o mundo muçulmano, né? E então 3 religiões que realmente são um desafio para a igreja do Senhor. E então, né? Mas nós temos uma janela aqui no Brasil, que poderíamos chamá-la de uma janela nordestina. Agora, que diferença há entre a região do Nordeste e esta região da janela 1040 lá na África, naquela região ali, que abrange esses 3 mundos, hindu, muçulmano e o budista? Talvez a sua resposta pudesse ser: mas lá é uma região extremamente carente, onde não há igrejas, onde não há Bíblias, onde não há pregadores do Evangelho, enquanto no Nordeste do Brasil há igrejas e muita evangelização, há muito empenho evangelístico. Talvez poderia ser essa a sua resposta, mas se é esta a sua resposta, há equívoco nessa resposta. E, sem dúvida, em ambas as áreas há carências, né? Há pecadores, e temos que admitir, meus prezados irmãos,
que não há diferença entre dois pecadores. São pecadores, precisam de salvação. Seja ele sertanejo, nordestino, sertanejo, né? Sertanejo nordestino, seja ele africano, budista, ou hinduísta, ou muçulmano, todos precisam de salvação. Todos precisam ouvir o Evangelho, as boas notícias de Deus para a salvação das suas vidas, confessando o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e é preciso invocar, é preciso que ele conheça o plano de Deus, é preciso que ele conheça o amor de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Morte é separação, né? E o pecado nos separa de Deus. E muitas missões evangélicas, denominacionais, internacionais, estão então imbuídas em atingir a janela 1040. E essa preocupação é saudável, né? Há muito empenho para esta região. E esse empenho que há de atingir essa janela 1040 lá na África é saudável, porque demonstra para nós o desejo de cumprirem o ID do Senhor Jesus, a grande comissão que o Senhor Jesus deu para os seus servos, para os salvos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Mateus 28 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós louvamos a Deus por essa inquietação espiritual, uma vez que é a nossa tarefa alcançar todos os povos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entendendo a realidade que estão perdidos, entendendo que, ou concordando com o próprio Senhor, que Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor Jesus nos deixou uma ordem de sermos suas testemunhas. Lá em Atos 1:8, o texto que todos nós conhecemos muito bem, diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E, pois bem, mas nós cremos que já tem passado o tempo de darmos um enfoque especial para o Nordeste do Brasil. Para o Nordeste do Brasil. E nós não podemos ficar alheios. Não quero dizer com isso, irmãos, que eu não tenho visão nenhuma de missões mundiais, né? Tenho sim. Mas meu enfoque, meu empenho, o Senhor, eu entendo que o Senhor tem me desafiado, tem me levado para ser o instrumento dele naquela região carente, para onde poucos querem ir. Porque também não é tão atrativo, mas atrativo atravessar o oceano, né? Muitas vezes. Às vezes eu uso uma linguagem, a seguinte linguagem: está mais hip-hop, né? Está lá na Europa, está lá na África, enfim, está lá, sabe? Às vezes a gente precisa nos cuidar disso, né? Mas nós queremos ter chegado o momento de Deus para o Nordeste brasileiro, pois o campo não é somente a janela 1040 e o sertão nordestino, ou a janela nordestina, mas o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E a nossa ação evangelizadora tem que ser simultaneamente cumprida tanto aqui como lá, né? Cremos nessa verdade, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós queremos ser instrumentos de Deus para não só alcançar o sertão nordestino, mas também outras regiões. E nós temos estabelecido para aqueles irmãos que nós passamos o desafio de missões para eles, para os quais os desafiamos a servirem ao Senhor, de que
ao responderem positivamente ao chamado do Senhor para servi-lo, eles terão que dar pelo menos 5 anos no sertão nordestino, se Deus nos chamar para uma outra região. É um alvo que nós temos estabelecido. Então nós não estamos tão fechados assim com relação aos confins da terra. E um erro grande cometido por muitos líderes é fazer a divisão nesse processo do grande comissionamento, determinando um limite numérico, muitas vezes de membros para uma igreja local, a fim de que ela dê então um sinal verde para cumprir a grande comissão. Eu já ouvi isso. Então, quando a nossa igreja tiver 50 membros, nós vamos pensar em fazer uma congregação. Nós vamos pensar em começar um ponto de pregação, e começar um anexo, começar uma congregação. Não há base bíblica para isso. Meus irmãos, quando nós chegamos para o Nordeste, nós encontramos ali no Planalto 8 pessoas, 8 pessoas. E já entramos numa luta espiritual muito grande, porque assim que nós começamos a colocar as coisas em ordem, nós começamos a enfrentar a oposição. Luta espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual. Destes 8, saíram 6, ficaram 2. Olha aí, vocês iam para um lugar carente, orava por um obreiro. Quando chega esse obreiro, ele começa a trabalhar, exponha a sua visão, o seu desejo, procura ser o mais simples possível dentre eles, no meio deles, né? Quando começa a organizar aquilo que é básico, fundamental para uma igreja, qualquer igreja tem, começa a luta espiritual. Você perde quase todo o grupo. E foi assim que nós começamos a ir para o sertão, que logo nós compartilhamos o desejo de expandir o nosso movimento pelo sertão nordestino. E logo então o irmão falou assim: lá na minha comunidade, onde moram meus pais, não tem uma igreja evangélica. Como é que chama lá? Santo Antônio da Cobra. Cidade, uma comunidade de 1000 pessoas. Santo Antônio da Cobra. E quando fazia 4 meses que nós estávamos lá em Natal, nós fomos nesse lugar, esse tal de Santo Antônio da Cobra, a 242 quilômetros de Natal. Fomos até a cidade de Parelhas, quase vezes com a Paraíba. De lá pegamos um pauzinho de arara, uma caminhonete, um 3/4, tal, e fomos para aquela comunidade. E lá começamos a evangelizar. Quando fazia 7 meses que estávamos lá, quer dizer, um pouquinho antes disso, né, logo depois que esse irmão compartilhou, o outro falou: olha, lá onde mora a minha sogra, também não tem nada do evangelho. Como se chama lá? É Vila. Hoje se chama Tenente Laurentino Cruz. Mas era Vila, porque pertencia ao município de Florânia, que está no pé da serra. Tenente Laurentino fica numa serra, na Serra Plana, no Planalto, a 720 metros acima do nível do mar. É um oásis ali no deserto. Ali. E então, com 7 meses, nós fomos naquela comunidade. Começamos a ir lá. E assim nós começamos, né, com aquele pequeno grupo. E como eu fazia isso? Eu ia no meio da semana, porque no final de semana eu entendi que eu deveria estar lá em Natal com aquele grupo de irmãos. Eu ia numa segunda, voltava na terça, numa segunda voltava na quarta, ou na terça voltava na quinta. Num dia estava num lugar, num dia no outro dia no outro, e voltava para estar lá, até que o Senhor enviou pessoas que eu pudesse ir no final de semana e para estes lugares. Pois bem, mas alguns então têm determinado 50, 70 ou 100 membros para que uma igreja local possa cumprir o ID de Jesus. Não há isso na Bíblia, né? E olhando para o texto de Atos 1:8, nós não vemos então como introduzir esse intervalo na tarefa de cumprir a grande comissão. Nós precisamos corrigir esse erro. E nós temos vivido isso, tanto em como em, simultaneamente, né?
Então, quando Deus nos dá a conhecer uma necessidade, Ele quer que nós supramos aquela necessidade. O Nordeste brasileiro é a nossa janela 1040, tem sido e continuará sendo a nossa janela 1040, onde existem centenas de municípios com menos de 3% de crentes, como vocês ouviram aqui na introdução desta reunião. Há pessoas que ainda não ouviram o Evangelho e nem sabem nada do plano de Deus para as suas vidas. Nem sabem nada. Num projeto missionário de evangelização realizado na Paraíba, citado aqui, uma equipe, ao entrar numa residência para expor o Evangelho, para evangelizar, encontrou uma família que não sabia se era Maria ou Jesus que havia morrido na cruz. Não sabia. E ainda, pessoas assim, com essa informação, é vergonhoso para nós e estarrecedor essa situação, pois nosso movimento está há 140 anos no Brasil. Nós temos poucas igrejas do sertão nordestino, no Nordeste em si. Nós não temos uma igreja em cada capital. Nós não temos uma igreja nas cidades mais importantes de cada. Nós não temos uma igreja ainda em Currais Novos. Nós não temos uma igreja ainda em Caicó. Nós não temos uma igreja ainda em Mossoró, que é a segunda cidade do estado. Nós não temos uma igreja em Parnamirim, que é grande em Natal. Nós temos uma pequena igreja ainda em Natal. Nós queremos ser igrejas fortes ali na grande Natal. Em Natal, Parnamirim, que cresce muito a influência da capital, para sustentar, para alavancar o projeto de plantação de igreja do sertão nordestino. E nós, muitas vezes, meus irmãos, nos gabamos de ter a melhor doutrina, mas nós temos as maiores ruínas, na verdade, infelizmente, né? E, sabe, então nós temos procurado fazer um trabalho diferenciado lá. Eu sou tradicional, sou histórico, não abro mão disso, sabe? Mas lá a gente bate palma, lá a gente toca triângulo, né? Enfim, a gente sai do nosso cenário, nós estamos apreciando o nosso cenário, excelente. Só cantamos Bíblia, doutrina bíblica, né? Nós saímos, como vocês estão aqui, saímos. Também não cantamos qualquer coisa. Procuramos, né? Até mesmo cantar algumas canções que têm sido compostas por irmãos lá, que estão bem relacionadas ao contexto nordestino. E ao invés de vivermos muitas vezes essa melhor doutrina, às vezes nós ficamos difamando uns aos outros, sabe? Às vezes numa santa informação, difamando, discutindo picuinhas. Em 1993, quando a gente estava para sair do Emaús, eu recebi a visita de um irmão, pastor Batista, onde ele se chamava Jesus Hurtado Samúdio, peruano. Ele foi assessor do Fujimori, Roberto Fujimori, é Alberto mesmo. E ele era um ex-padre. E ele foi para lá no Emaús, amigo da irmã Anne Kessler, uma suíça, trabalhou ali na região de Chapecó. E a Anne Kessler ligou para mim e falou: Celso, vou levar um amigo, queríamos que você nos levasse à Argentina para conhecer o trabalho lá. Perfeitamente, meu Deus. Eu bem-vindo, posso fazer sim, levo com todo prazer. Abri o contato, comunhão com os irmãos da Argentina, fiz uma grande amizade com eles, bem ali na divisa, em Andresito, com o Jorge Parada. E fomos lá. E aquele irmão falou assim: meu irmão, por que você não vai para o Peru para plantar a igreja dos irmãos? Você vai plantar a igreja dos irmãos e nos ajuda a formar um acampamento lá, e a gente ajuda você no seu sustento. Eu falei: mas como? Você batista sustentar um não batista? Nós não temos esse problema. Nós não temos esse problema. E o que é importante é que será mais uma pessoa de uma doutrina fundamental, fundamentalista, para avançarmos.
Porque se os movimentos neopentecostais estão avançando, é porque nós estamos recuados, nós somos inertes, que nós paramos. Eu acho interessante essa consideração deste irmão, e isso que tem acontecido. Às vezes criticamos esses movimentos que possuem muitos erros doutrinários, perda de salvação e muitas outras coisas, né? Salvação pelas obras, do fazer, né? Enfim. Mas nós não avançamos, irmãos. Não avançamos. Às vezes nós não apoiamos aqueles que estão avançando. Não planejamos, não estabelecemos algo de ajudar aqueles que se dispõem a ir para regiões carentes como esta. E este irmão que eu me referi, ele tinha plantado em torno de 20 igrejas lá naquela região, lá no Peru. Conheci o Dom Heriberto Meliotti, um dos irmãos em 2000 na Argentina, que morava na região de Trujillo, no Peru. Tinha plantado mais de 30 igrejas esse irmão do Tim Meliotti, né? Ele estava lá no encontro dos irmãos na Argentina. Então, o Nordeste é um campo missionário clamando por socorro, meus irmãos. Clamando por socorro. Ele possui este número que foi falado aqui de população. Está nessa faixa aí. Está um pouco acima de 51 milhões, como foi dito aqui. Ok? Numa área de 1.548.000 km², com 9 estados, 3 metrópoles: Salvador, Recife, Fortaleza. Nós estamos entre essas duas últimas: Recife e Fortaleza. João Pessoa e Natal está entre as duas metrópoles. Nós temos uma pequena igreja em Recife, lá no Cordeiro. Trabalho velho, pequeno. Não temos nada em Fortaleza. Nós tivemos o privilégio de plantar a primeira igreja no solo cearense, que é na cidade de Barro, no sul do Ceará, à margem da BR-116. Meus irmãos de Piracicaba são os culpados disso. Os irmãos da Paulista, estão aqui alguns irmãos que se envolveram, que iam em Santa Bárbara para pregar o Evangelho ali no Canavial, ali na fazenda. Aqueles irmãos entraram em contato conosco. Nós fomos lá em 2008, maio de 2008, fizemos a primeira viagem missionária a esta cidade chamada Barro, num sítio chamado Mufumbo. Mufumbo é o nome de uma árvore. E encontramos uma família muito simples, pobre. Dormimos ali com aquele povo, ficamos 24 horas. Tomamos banho na cachoeira, a banheira era na cachoeira, o açude estava cheio, fomos lá nas pedras lá, tomamos banho de cuia e tal. Uma casa muito simples, cheia de quadros de imagem. Demos estudo bíblico, pregamos o Evangelho, fizemos culto à noite, demos estudo bíblico para o pessoal. Tivemos 5 decisões naquela primeira viagem. Das 5, 4 estão firmes até hoje. Faz 10 anos que nós temos iniciado o trabalho. Temos 26 membros, já temos uma casa de oração, vocês vão conhecer depois. Pois bem, na realidade existem 2 Nordestes, meus irmãos. O Nordeste litorâneo, que abrange a zona da mata, que é uma zona rica, onde há as maiores cidades, onde há a maior densidade demográfica. O Nordeste bonito, atraente, glamouroso, rico, onde estão também as maiores igrejas. Este é o Nordeste A, Nordeste litorâneo. O outro é o oposto, é o Nordeste do polígono da seca, de clima semiárido, caracterizado pela caatinga e o baixíssimo índice pluviométrico. É paupérrimo, poeirado, com algumas cidades de expressão econômica, mas cheio de pequenas cidades e vilas desassistidas, sociopolítica e economicamente falando, no qual a miséria humana é o retrato fiel do terceiro mundo. Nós enfrentamos isso lá. Este é o Nordeste B, com um alto índice de
subnutrição, mortalidade infantil, analfabetismo, onde o predomínio político-religioso da Igreja Romana se tornou cultura, com uma presença evangélica inexistente ou muito discreta, muito tímida. Agora que tem tido alguns avanços, mas as igrejas tradicionais históricas ainda estão muito tímidas nesse processo. Muito tímidas. Então eu falo do nosso movimento, do movimento batista, do movimento presbiteriano, do movimento congregacional. Essas igrejas fundamentalistas. Essa realidade evangélica, segundo nos relata um irmão da Paraíba, José Pontes, é oriunda dos seguintes fatores. Falta um compromisso maior da Igreja Evangélica Nordestina e do Brasil em levar o Evangelho ao seu interior. A escassez de obreiros dispostos a enfrentar as dificuldades próprias de um trabalho pioneiro no interior nordestino, que tenham uma visão e sejam devidamente preparados com um perfil etnográfico sertanejo para não agredi-lo, para exercer um ministério evangélico multifacetado. Então, entender a realidade do sertanejo. E chegar lá, eu ando de bermuda, de chinelo, enfim, eu comprei um chapéu de couro e eu brinco. Eu sou um sertanejo paraguaio, chinês, falsificado, né? Para tentar me identificar. Eu vou pregar, eu uso uma camisa assim, eu estou chique para pregar entre eles. Jamais paletó. Mas infelizmente, as igrejas pentecostais, camarada aceita Jesus hoje, da onde empurra no paletó e se acha que não tem esse, né? É uma coisa totalmente distonante, sabe? A extrema pobreza da região coloca as igrejas pioneiras em absoluta dependência. Se a igreja não tem a visão de continuar mantendo, sustentando, por isso que alguns trabalhos têm retrocedido. Por exemplo, algumas igrejas como o Presbiteriano Batista colocam um pastor lá, um missionário lá. Olha, você tem 2, 3 anos para levantar o seu sustento. Depois disso nós vamos tirar o sustento, você vai se virar. Levanta o sustento. Um ano depois ele não tem mais sustento, porque a migração é muito grande, o vento sai, né? Sabe, o fluxo, né? A seca faz com que as pessoas migrem. Vai e vem. Ainda bem que o nosso movimento é fácil compreender. A visão que o nosso movimento tem tido é que tem nos ajudado lá, meus irmãos. Tem uma igreja que nos conhece, que fica sabendo, manda uma oferta, dá um suporte, a outra manda lá, enfim. E aí dá, sabe? E às vezes não há o suficiente, mas há para a gente ir se mantendo. Não como gostaríamos, como necessitaríamos, mas dá. E isso é interessante. Nós estamos preparando 2 obreiros agora, 2 obreiros solteiros, e a gente quer colocá-los no campo, mas nós não podemos assumir nada com eles, porque o que nós já temos, o que nós recebemos já está comprometido. Nós estamos ajudando no preparo deles. Essa oferta que estamos dando para o preparo deles, quando recomendá-los, nós vamos continuar dando essa mesma oferta. Se não entrar mais, nós não vamos poder mandar outros para se prepararem, né? Então, a escassez de recursos canalizados pelas igrejas das capitais e grandes centros para a expansão missionária também é um outro fator. A realidade socioeconômica da região que obriga os sertanejos aos periódicos êxodos para os centros urbanos mais desenvolvidos. Agora, os problemas que afligem o Nordeste B: o desprezo e a negligência do Nordeste A e do Brasil. A mídia brasileira faz questão muitas vezes de passar e manter uma péssima imagem do Nordeste para o país, omitindo as informações, né? Omitindo as informações do Nordeste B, quando chove, quando há abundância de chuva, há abundância de alimento, há riqueza, há produtividade. Muitas vezes a mídia aponta só a seca do Nordeste C.
do Nordeste B, dessa região seca. Mas quando chove, passamos 6, 7, 5, 4, né, anos sem chover. No Rio Grande do Norte estamos com os açudes quase todos secos. Choveu agora em algumas regiões, na Tromba do Elefante, que o estado parece um elefante sentado, né, onde não chovia há muitos anos. Mas o maior açude nosso, que é o Armando Ribeiro Gonçalves, que pega em São Rafael, Jucurutu, São Rafael, que deságua em Açu, onde mantém os projetos de irrigação que produz o melão que vocês comem aqui, banana e uva, enfim, ele está com menos 50%. Então, às vezes chove, né, em algumas regiões, esse não encheu. E se ele continuar esvaziando, vai ser complicado, né? Outra coisa, negligência social, a zombaria e falta de respeito com os costumes, a cultura e a linguagem do Nordeste B, né? Às vezes, né, o sertanejo falou: ô gente, ô bichinho, vem cá, ô gente, né? Se veste não. E às vezes a gente ri, mas às vezes acha chacota mesmo, certo? Uma coisa é rir, achar engraçado, outra coisa é usar, né? Por exemplo, baiano, o cearense, sabe? No sentido pejorativo. Eu falo isso porque eu sou do Sudeste. E eu cresci fazendo isso, achando normal. Porque não foi me passado, né, desde pequeno, que isso não era correto. Depois de barbado, de velho já, estou cometendo uma gafe, um erro tremendo, uma ofensa, né? E então, sabe, a gente, né, treinamento de obreiros sertanejos. Então esse é um problema que aflige o Nordeste B. Segundo, o forte curral eleitoral mantendo viva a indústria da seca. Isso acontece. A canalização do São Francisco agora, o rio de dinheiro que enfiaram lá pelos governos anteriores, os últimos governos, com obras inacabadas, mal feitas, que estão mal feitas, muito dinheiro, precisam ser refeitos, alguns estourando e ainda inacabado, né? A tal de Transnordestina, vocês veem pela reportagem, a falta de recursos, né? O desvio, o superfaturamento das obras, usufruindo e desviando os recursos que deveriam beneficiar a comunidade já massacrada pela seca, né? Beneficiar com saúde, com boa escola. Se constrói uma escola de qualquer maneira, mas o orçamento foi lá em cima, mas a construção é lá embaixo. E a diferença é isso que acontece lá, como acontece em todo o Brasil, né? Acontece lá, acontece no Paraná também. Acontece lá, acontece aqui em São Paulo também, né? Desvio da merenda escolar. Falta de recursos em todos os aspectos. E quando há, caem nas mãos de maus políticos. Nós temos um agora lá que está se recandidatando ao Senado. Olha, está falando um fazendeiro que no governo dele, pela Constituição de 88, quando ia definir a quem deveria pertencer Fernando Noronha, ele disse assim, que deveria pertencer ao Rio Grande do Norte, está na linha, do lado. Ele disse assim: o que é que eu vou fazer com um monte de pedra? Aí foi doado para Pernambuco. Pernambuco hoje fatura lá. Essa é a visão de Augusto, que fatura todo o turismo de Fernando Noronha. Meus irmãos, não estranhem, eu estou citando uma coisa que mexe conosco. Nós estamos num momento político agora muito sério, de decisão. Nós devemos definir quem vai nos governar. Estamos sofrendo, mas na realidade nós não podemos viver isso e não deixarmos de analisar nesse momento, sabe? Porque isso reflete lá em todos os lugares. As características espirituais do Nordeste são
A igreja romana faz parte da cultura do povo, interferindo nas administrações municipais. Às vezes a palavra do padre é maior do que a palavra do prefeito, em alguns lugares. Esta é a realidade. O líder espiritual é obedecido sem nenhum questionamento. Faltam quantos minutos? 5 minutos. Erro e estratégias serem evitados pela igreja. A igreja evangélica presente no sertão, com algumas exceções, tem agredido a cultura e os costumes. Brigas e divisões entre as denominações. Municípios do Nordeste com menos de 1% de crentes. No Maranhão nós temos 16, Piauí 38, Ceará 33, Rio Grande do Norte 44, Paraíba 106, Pernambuco 34. Tem algumas informações aqui: Alagoas 22, Sergipe 13, Bahia 32, entre 1 e 3%. Tem alguns municípios aqui, sabe, do Rio Grande do Norte mesmo. Nós temos Messias Targino com 1%, Sítio Novo com 1,3%. Sítio Novo está a 110 km de Natal. Ouro Branco está com 4.800 habitantes, 2%. São Fernando, estamos orando para começar o trabalho de São Fernando. Não comecei ainda por causa de recursos das viagens. 300 km de Natal, depois de Caicó. Água Nova está na Tromba do Elefante com 3.000 habitantes, 2,5% de crentes. Não, de evangélicos. Quando você vai ver, às vezes esse número cai, por causa desta apresentação mal feita do Evangelho. Se você for questionar as pessoas se ela tem certeza de salvação, ela não tem. Ela vai dizer assim: eu estou me esforçando. Nós não podemos ficar inertes, irmãos, diante de toda essa situação. Como nós não sabemos quem será salvo, nós devemos semear, devemos pregar a todos, como Paulo exorta. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós temos que pregar, né? E que Deus tenha realmente misericórdia de nós, nos ajude a entendermos esta grande carência, né? Nós gostaríamos de estar atingindo esses municípios do Rio Norte. Nós estamos entrando agora, fizemos já a segunda reunião em Juazeiro do Norte, uma cidade com 270.000 habitantes. Temos um casal de irmãos lá, que foram daqui de São Bernardo do Campo, cuja mulher é daqui de São Paulo, o marido é de lá, do Ceará, de uma cidade próxima lá de Juazeiro. Voltaram, eles foram para lá, ele veio para cá, a conheceu, se converteu aqui em Vila Beatriz, né? Se tornou membro da igreja, a casa de oração de Vila Beatriz, foi para lá. A mãe dela buscou um contato comigo. Começamos a ir lá, já fizemos a segunda reunião de julho para cá. Estão animados, eles estão vivendo na igreja batista, mas falaram: aqui não é o nosso lugar. Nós queremos uma igreja nossa aqui, né? E então os irmãos de Barra, nós alugamos um carro, fomos lá agora há poucos dias. Estamos no bairro Tiradentes. Nós visitamos várias casas, tudo cheio, um ambiente muito pesado, tudo cheio de imagens. Mas é um desafio. 600 km de Natal. Eu tenho que aproveitar as minhas idas a Barra para ir lá. 540 km mais 90 km de Barra até lá. Para aproveitar, nós queremos ter um obreiro ali. Gostaríamos de ter um obreiro em Crato, onde é o Seminário Batista do Cariri, onde temos um rapaz estudando. Um obreiro em Juazeiro, que está no meio, 260 mil habitantes. Um obreiro em Barbalha. São 3 cidades juntas. Dá em torno de 500 mil habitantes nessa região ali do sul do Ceará. Uma região rica. Então, precisamos da graça de Deus. Eu gostaria de finalizar. Eu peguei um cântico do cantor cristão, Minha Pátria para Cristo. Eu parafraseei, eu fiz uma adaptação nele, né? Diz assim: meu sertão para Cristo é a minha petição. Meu sertão tão querido, eu te dou meu coração. Lar pesado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus, excelsa graça, te dispense seu favor.
Salve Deus, meu sertão varonil. Salve Deus, meu sertão, o sertão do Brasil. Quero, pois, com alegria ver o povo do sertão aceitando o Evangelho dentro do seu coração, bravos crentes brasileiros, ou nordestinos, ou piracigabanos, longe vá temor servil, preferindo o sertão salvo a morrer pelo Brasil. Então, Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos capacite a entendermos esta realidade e a nos expormos a irmos para esta região tão carente, tão acolhedora. Aparentemente parece ser uma região de muita dificuldade, é sim, mas o nordestino, apesar do grande sincretismo religioso que há, do misticismo, da miscigenação religiosa, sincretismo mesmo, né, o termo mais correto, ele está aberto. Por mais hostil que ele possa ser, ele está aberto a ouvir a mensagem do Evangelho. E eu prefiro aqueles que são hostis, porque são as mais fáceis, porque Deus gosta de amansar burro bravo, sabe? Aqueles que concordam, eu gosto, falou de Deus é comigo mesmo. Olha, essas pessoas não aceitam Jesus, o diabo as amarra, sabe? As envolvem na cadeia da informação, mas aqueles que são hostis são os primeiros a virem a Cristo, são os melhores crentes. Pode ter certeza disso. Que Deus os abençoe.